Payet fica fora do clássico. E a pergunta que não quer calar: ele ainda vai jogar pelo Vasco após ter dores e uma possível lesão no ligamento? Vamos falar também sobre o encerramento da preparação. O Vasco agora está de olho no Flamengo neste sábado, às 18h30, no estádio do Maracanã. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe ela, depois dela, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, é hora de falar sobre esse jogo que o Vasco vai enfrentar o Flamengo neste final de semana, mas também sobre falar sobre Payet. Porque é o seguinte, gente, o Vasco hoje encerrou a preparação no CT Moacir Barbosa e muito provavelmente podemos ter algumas mudanças. O próprio técnico Fábio Carilli testou um time com 3 volantes, né? Jair, o nosso querido Tietê, Hugo Moura, tirando aí o Garré da equipe, mas o nosso querido Vasco da Gama terá aí, obviamente, um time diferente daquele time que vinha jogando durante as últimas partidas do Gigante da Colina. E aí, muita gente pergunta como ganhar esse jogo. Eu já falei aqui diversas vezes que o Vasco precisa ter uma partida de dominância, você dominar, você ter a bola no pé. Eu acho que isso é importante para que o Vasco possa conseguir um resultado positivo. E acho que tudo isso seria algo que daria ao Vasco estar próximo ao seu resultado positivo. E não entregar a bola ou recuar para o Flamengo, porque é um time de muita qualidade. Você não pode dar a bola a um adversário que tem qualidade e vai saber fazer com a bola no pé. E aí a gente deve ter a volta do Coutinho, a volta do Tietê, a gente não tem Lemos, enfim. E a grande dúvida é: vai jogar com 3 volantes? Vai botar um Ryan, vai botar um Watson pelo lado de campo? Hoje treinou um 4-4-2, informação da galera do Mumu da Colina, do podcast Cruz Maltino. Mas também houve testes do lado direito para saber se o Vasco teria alguma mudança contra a equipe do Flamengo. E aí, falando sobre o assunto principal do vídeo, que é o Payet. Porque é o seguinte: o Payet, segundo informações aí, Vene Casagrande, a gente já sabe que ele vai estar fora do jogo. O Vasco, até o momento, não se pronunciou de forma oficial, mas a expectativa é que Payet não jogue nem contra a equipe do Flamengo, nem contra a equipe do Lanús. Segundo o Vene Casagrande informou nas suas redes sociais há um pouquinho de tempo aí, ele tem um problema no colateral medial do joelho e por isso vai desfalcar o Gigante da Colina por algum tempo. Esse tempo pode ser coincidente com o tempo de recuperação, com o tempo que vai encerrar o seu contrato. Então, é um problema para o Payet. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Sejamos bem sinceros. O Payet, durante essa passagem pelo Vasco, ele não conseguiu de forma alguma ser o Payet que a gente esperava. Teve alguns lampejos em algumas partidas, buscou algumas questões de algumas faltas, alguns chutes, mas não conseguiu ser o Payet que a gente esperava, um cara que desequilibrava, um cara que assumisse a responsabilidade, um verdadeiro camisa 10 com a camisa do Gigante da Paulina. E isso não foi a marca do Payet. Hoje, é bem nítido falar que o Payet é um jogador muito útil entrando no segundo tempo, mas quando ele precisa iniciar as partidas do Vasco, ele não consegue render. Isso está claro. A maioria das partidas, tirando aquela partida contra o Bahia, que ele destruiu, que ali foi um jogo dos 90 minutos que ele destruiu, acho que um dos poucos que ele entrou 90 minutos e destruiu, o Payet não conseguiu fazer com que desse a ele aquele alcunha de camisa 10 do Vasco, que o torcedor se orgulhasse, falasse: olha, meu camisa 10 é esse cara, é o cara que está jogando ali. E o Payet não conseguiu ser isso. Hoje, está muito mais próximo do Payet deixar o Vasco do que o Payet continuar. E aí muita gente me pergunta: Léo, o que é que você acha? Qual a sua opinião sobre o Payet? Na minha humilde opinião,
o Payet não conseguiu apresentar um futebol que a gente esperava. E se realmente se confirmar essa lesão no medial colateral dele, no colateral medial, é algo que determina tempo. E aí, ele voltando somente em maio, para que o seu contrato que se encerre em julho, acho bem difícil com que o Payet volte a ter a oportunidade num time titular do Vasco e abrevie a sua estadia no Gigante da Colina. Então, para mim, tá muito claro que é um fim de ciclo, e um fim de ciclo para mim que, nesse momento, até aqui, não tem sido positivo. O Payet teve lampejos, teve bons jogos, mas não conseguiu ser um cara constante no Vasco. E infelizmente, se terminar a passagem do Payet da forma que vai terminar, com polêmicas judiciais, polêmica da polícia, você tem uma lesão, para mim será muito triste acompanhar o fim da passagem do Payet com tantas situações adversas alheios ao futebol e ninguém falando assim, olha, o Payet jogou bem isso e aquilo. E volto a deixar claro, hoje eu não renovaria com o Payet. Vai ter gente que vai dizer assim, eu quero o Payet no lugar do Felipe Coutinho. Mas, gente, todas as vezes que o Payet foi acionado como titular do Vasco, como eu falei aí, exceto aquele jogo contra o Bahia, o Payet não conseguiu render. Foi um jogador que, vindo do banco, desequilibrava, segurava a bola, fazia o Vasco segurar o resultado. Mas todas as vezes que o Vasco precisou ter o Payet durante todo o jogo, o Vasco não conseguiu ter o Payet em 100% ou aquele Payet que a gente esperava vestindo a camisa 10 do Vasco. E agora está indo para um fim de ciclo com uma lesão no joelho, uma provável lesão no joelho aí que pode ser grave ou não, dependendo aí da forma que vai ser diagnosticado. Está fora do clássico, que também para mim deveu muito. Nenhum dos clássicos do Vasco contra o Flamengo ou ter mais clássicos o Payet conseguiu aparecer, o Payet conseguiu ser um cara desequilibrante, sempre sumido nos clássicos, e isso para mim fica como uma marca negativa do Payet vestindo a camisa do Gigante. Espero que não seja nada grave, mas se for, tá claro, é o fim da linha do Payet no Vasco, infelizmente, uma lesão grave. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. O Vasco encerrou a preparação. Temos jogo neste sábado, lembrando que temos pré-jogo a partir das 5h30 da tarde. O jogo é transmitido no Amazon Prime Video, terá transmissão de Galvão Bueno. E a gente aguarda você neste sábado. Ou qualquer nova informação nas redes sociais. Todas as redes sociais você encontra Comenta Léo ou Comenta Léo Vascaíno. Só procurar que a gente vai estar por lá e eu vou estar batendo um papo com vocês. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre bom ter você aqui. Qualquer nova informação a gente retorna no nosso Comenta Léo. Valeu, galera. Tamo junto. Deixa seu like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. E até a próxima. Vem fazer parte do nosso Comenta Léo. Saudações vascaínas e amanhã é dia de clássico. Valeu!